O clube do Remo está interessado em fazer uma das maiores, na minha opinião, maiores movimentações de mercado do futebol paraense na história. Isso porque Iago Pikachu... Não, calma! Isso porque Iago Pikachu, ex-Paysandu Esporte Clube, atualmente no Fortaleza, pode ser o novo meio-campista, não mais lateral, do clube do Remo para a temporada 2026. Informações de Michel Anderson, no Liberal Mais Esporte, primeira edição, colocaram fogo nesta negociação, porque a torcida azulina está em polvorosa. O que acontece? O que o Michel falou na primeira edição do Liberal Mais Esporte? A proposta está na mesa do Pikachu. A proposta é robusta nos termos financeiros, do ponto de vista financeiro. O Pikachu não descarta vir ao clube do Remo. O Pikachu tem propostas do exterior, inclusive da Turquia, para jogar no futebol turco. E agora só depende do atleta e do seu staff se ele vai para o Remo ou não. Essas são as informações que nós temos e a qualquer momento ele pode tomar essa decisão e pode ser anunciado, ou então pode ir para os exames médicos, enfim, toda aquela burocracia de um contratado de um clube de futebol brasileiro. Fato é que essa possibilidade é real e é iminente, senhores. Exatamente. Por sinal, ele teria uma reunião agora à tarde. A informação do Michel também é que ele gosta de dormir um pouquinho a mais quando está de férias. Eu também. Quem não gosta? Exatamente. Se às vezes trabalhando a gente já gosta, imagina Verdade. De férias. Então, quando ele acordasse, no início da tarde, ele teria uma reunião com o clube turco, que tem interesse também no atleta, e depois, aí sim, a gente vai saber mais detalhes sobre a ida do Pikachu, para onde, no caso, ele vai. Em relação ao atleta, eu já mudei de opinião em relação à primeira vez que nós citamos essa possibilidade. Tá. Quando falamos a primeira vez, eu não era tão favorável à negociação, e o menor dos problemas era a identidade dele, a identificação com o Paysandu. O ponto principal para mim era, se o Remo ele mirava um rol de contratações melhor, de um nível ali que a gente falava no início, no princípio dessa caminhada de contratações, acerca de jogadores de, não vou nem dizer de elite assim da Série A, eu pensava que o Pikachu poderia ser um tiro caro para alguém que mais eu via como composição de elenco. Agora eu tenho outro pensamento. Dadas as primeiras contratações do Remo, primeiro, Aleph Manga, o torcedor já não gostou muito. Quando chegou a segunda, do Zé Ricardo, o torcedor já começou a gostar mais do Aleph Manga. Quando chegou o burburinho do Carlinhos, e assim, ainda não oficializou, mas até o GE Nacional já está dando como certo. Os principais portais do Brasil eu já dando como vejo certo. O Carlinhos como certo também. Por tudo que eu sei Exatamente. sobre a negociação, já... Aí você olha e pensa, o torcedor do Remo está gostando cada vez mais do Aleph Manga. O torcedor que poderia chiar um pouquinho com o Iago Pikachu, daqui a alguns dias pode chegar no jogador que vai te fazer adorar o Iago Pikachu. Então, nesse cenário, de quem o Remo já trouxe, dos nomes que estão sendo especulados, do que está quase certo, e também tem um lateral que pode estar vindo do Grêmio, agora para... João Paulo. Exatamente. Que é um bom jogador. Não é João Lucas? João Lucas. Esse sim foi um nome que me agradou, principalmente no sentido de disputar posição com o Marcelinho, tendo em vista a dificuldade de se achar laterais no futebol brasileiro e até mesmo no futebol internacional. Mas, dada todas as negociações até agora, o Iago Pikachu seria o principal nome. Ele está no seu auge? Não, já jogou mais bola nos últimos anos. É verdade. Mas é o Iago Pikachu de que nos últimos 3 anos praticamente jogou 200 jogos. É uma média absurda que a gente não viu nem contratação de Série B. O principal jogador do Remo neste ano, o principal jogador do futebol paraense de linha, tinha um histórico de pouquíssimos jogos. Iago Pikachu tem a mesma qualidade do Pedro Rocha? Eu acho que não. Mas o Iago Pikachu é um grande jogador nesse sentido. Se tivesse que escolher Pikachu e Pedro Rocha para jogar no seu time, você escolheria Pedro Rocha? Fácil. Fácil? Fácil. Mas só para terminar, então assim, eu vejo o Remo, ele olhando para um jogador que tem experiência em Libertadores, Sul-Americana, bateu o final de Sul-Americana, tem 2 participações de um time 4º colocado no Campeonato Brasileiro de Série A, e quando você olha as contratações e as especulações, eu acharia uma boa a vinda do Iago Pikachu. Em relação à idolatria,
em relação ao que ele já jogou no Paysandu, que ele já falou que não jogaria no Remo, se ele já treinou no Remo, se ele já torceu pro Remo quando ele era criança, num contrato de jogador profissional, isso pouco importa. O que importa é que até mesmo a adaptação dele em Belém seria mais fácil do que 90% dos jogadores que estão aqui. E independente de ter jogado no Paysandu, de ter torcido pro Remo ou o que aconteceu na vida dele, ele sabe o peso e a identificação e a importância desse estado que o Remo está, de ser um time de jogar Série A e de como ele poderia ajudar até mesmo no vestiário para mostrar isso aos seus companheiros que vão chegar aqui em Belém. E aí, amigos da Remo TV, como o amigo tá falando ali nos comentários. Deixa eu falar rapidinho aqui em relação ao Pikachu, tá? Eu acho que não vale o investimento. Não vale o investimento, porque eu tô falando isso. Porque você é Paysandu se a gente e tá magoado. se a gente comparar quem foi o Iago Pikachu lá de 2014, 2015, Tô brincando. a gente não pode se apegar aos números do Pikachu nessa época. O que acontece em relação à temporada de 2025 de Iago Pikachu? Jogou 31 vezes, jogou 31 jogos. Ele começa jogando 14 jogos. E o Iago Pikachu só joga 90 minutos em 3 jogos de 31 disputados. Nossa. Tá? Isso é um dado. Isso é um dado. SoftScore, FlashScore ou Gol, vai lá, pesquisa. De 31 jogos do Iago Pikachu, a média dele é só de 45 minutos, é só um tempo. E quando joga um tempo, que é a média, proporciona isso. Então, gente, bora lá. Bora colocar os pés no chão aqui. Se o Remo contratar o Pikachu, qual vai ser o Pikachu de 2015 ou da realidade com 33 anos para jogar uma Série A de 2026, desvalorizado e rebaixado com Fortaleza? Um jogador que só atuou por 90 minutos 3 vezes ao ano. Vale a pena o investimento? Vale a pena pagar alto? Porque o Pikachu não vem para receber baixo. Ele não vem para receber menos do que ele recebia no Fortaleza. Então, acho que se o Remo trouxer o Iago Pikachu vai ser um tiro no pé. É a minha opinião. É um jogador que não teve regularidade no ano de 2025. Detalhe, vou lembrar aqui o Marcelinho, lateral direito do Remo. Isso não tem nada a ver com a posição do Remo, não tem nada a ver com a posição dele. Mas por que o Remo trouxe o Marcelinho, por exemplo? O Marcelinho jogou quase todos os jogos da temporada com a camisa da Chapecoense. Não é à toa que quando vestiu a camisa da Chapecoense foi eleito o melhor lateral direito da Série B naquele ano. Esteve muito próximo de receber esse prêmio de novo esse ano. Exatamente. Então hoje, no mínimo, qualquer contratação que o Remo fizer tem que ter minutagem próxima a 90 minutos. Não tem. Porque do que adianta hoje você ter um Regis no elenco? Do que adianta o Remo contratar um atleta igual o Regis que não consegue ficar mais de um tempo jogando? Eu acho que é um tiro no pé. Se o Remo está fazendo isso, para mim, não é uma boa. Não é um bom caminho contratar o Pikachu. Só para botar um detalhe aqui, segundo a informação do Michel Anderson, ele viria para ganhar menos do que ele ganha atualmente no Fortaleza, que é na casa de R$300 mil. Ele teria um contrato de 1 ano e com renovação em caso de permanência para a próxima temporada. Basicamente seria isso. E só um ponto também interessante, porque o Pikachu, ele não é mais lateral há algum tempo. Ele também não é um meia camisa 10. Ele geralmente joga aberto ali pelo lado direito. Só que aí tem um detalhe. O Remo, para jogar no lado direito, tem o Diego Hernandes. Que, se eu tivesse que escalar hoje o Remo, meu titular é o Diego Hernandes. E não o Pikachu. Porém, é um campeonato de 38 rodadas, muito longo, e que você vai precisar de elenco. Acho que, chutando aqui valores, né? 200 picanhas ele vai ganhar. Poderia ser empregado de outra forma? Acho que poderia. Mas dada a inflação que a Série A tem, e principalmente na dificuldade que a gente está vendo o Remo de contratar, porque há um detalhe aqui, primeiro, de que vários clubes estão demorando a anunciar jogadores. Poucos estão trazendo leva de jogadores até o presente momento. Mas a gente sabe que há uma dificuldade maior e não é nem no ponto de vista financeiro. Também é um pouquinho, mas principalmente no ponto de vista de convencer o atleta a vir jogar em Belém. Por conta disso, é o melhor dos cenários para mim? Não, mas se eu tivesse papel para assinar, eu traria o Pikachu nessas condições. 1 ano, recebendo menos que ele recebe no Fortaleza, entendendo que ele pode ser importante para o entendimento de outros atletas sobre a importância desse momento para o Remo, e também na experiência de Série A e outras competições que ele jogou. Mas sabe quando você joga FIFA, que você vai contratar um atleta no modo carreira e você tem 5 opções, que é crucial, importante, promessa? Sim.
ele não seria crucial no time. Ele seria importante.